Senhor presidente, senhores senadores, eu ainda há pouco ouvia com interesse de sempre o discurso proferido aqui nessa mesma tribuna pelo senador Humberto Costa. Procurei aparteá-lo, mas Sua Excelência não pôde me conceder uma parte. Não porque não o quisesse. O senador Humberto Costa é um homem cortês e afeito ao diálogo e à controvérsia. Mas é porque ele não podia me dar uma parte, uma vez estava falando pela liderança. Mas eu queria apenas fazer um comentário, senhor presidente, a respeito do discurso proferido pelo meu eminente colega pernambucano. Me parece, senhor presidente, que o PT já começa a se preparar para, mais uma vez, repetir a cantilena de que a Bolsa Família é uma exclusividade do PT, é uma marca registrada e que, se houver, por acaso, qualquer mudança, uma mudança que, aliás, as pesquisas indicam que o povo brasileiro deseja, haverá riscos para o programa do Bolsa Família. As candidaturas do PSDB já foram vítimas deste ataque especulativo em várias ocasiões. O senador Aécio Neves apresentou um projeto de lei que foi objeto do destampatório elegante, como sempre, mas destampatório, do ilustre senador Humberto Costa, em que ele propõe a inclusão do programa Bolsa Família entre as ações que integram o objeto da Lei Orgânica de Assistência Social. Podia-se dizer, como disse o senador, ora, já está previsto em lei, não precisa de outra lei. Não deixa de ser um argumento ponderável. Mas eu penso que, ao incluir este programa da Bolsa Família no âmbito da Lei Orgânica da Assistência Social, nós damos a ele não apenas maior solidez jurídica, mas também inserimos a destinação desses recursos dentro de um quadro de participação da sociedade, de movimentação dos prefeitos, de controle social, que é a sistemática adotada pela Lei Orgânica de Assistência Social com tanto sucesso. A Lei Orgânica da Assistência Social colocou um ponto final, em grande parte, ou reduziu drasticamente, a ação clientelista embutida na transferência de recursos de assistência social, ao dar voz ativa aos conselhos municipais de assistência social, onde estão representados vários atores sociais que discutem as prioridades, que acompanham, que fiscalizam a sua execução. Eu creio que um programa desta dimensão teria tudo a ganhar sendo submetido a esta sistemática que já mostrou ser uma sistemática de sucesso, de transparência, de democracia, que é aquela consagrada pela Lei Orgânica de Assistência Social. No mais, eu não quero repetir aqui aquilo que ainda há pouco comentava com o senador Cristóvão Buarque. Os programas de transferência de renda vieram para ficar. Na origem desses programas, na realidade, não está o PT, ou o PSDB, ou o PSB, está a Constituição de 1988. A Constituição de 1988 é que destinou verbas, recursos, fontes para financiamento de inúmeros programas de transferência de renda, no qual talvez o mais importante seja o programa que cria a aposentadoria rural e que criou também aquela renda mínima para as pessoas idosas que têm problemas de deficiência em sua família, que são os programas de prestação continuada. Programas de transferência de renda ocorreram. Cristóvão Buarque, como governador aqui de Brasília, implementou um programa muito exitoso, o Bolsa Escola. O Bolsa Escola, na verdade, foi iniciado aqui. Nós tivemos experiências também em São Paulo, a célebre experiência de Campinas,
com o prefeito Magalhães Teixeira, não é? O presidente Fernando Henrique, no seu governo, instituiu vários programas e mais, deixou um legado importantíssimo, que foi um cadastro que pela primeira vez se organizou, um cadastro que permitiu depois que o presidente Lula, sabiamente, aliás, unificasse os diferentes programas que o presidente Fernando Henrique havia criado no seu governo. É assim que caminha o progresso. O progresso não se faz por saltos, o progresso é uma nação democrática, amadurecida, se faz em grande parte na continuidade. Não é? E não é necessário grandes rupturas. O que o senador Aécio Neves fez também, e aí falou por todo o nosso partido, o PSDB, foi afirmar que este tipo de ação é uma ação que veio para ficar, uma ação perene, é uma ação de Estado. Agora, evidentemente, nós não podemos nos contentar com isso. Nós queremos geração de renda autônoma, nós queremos emprego, nós queremos um Brasil que se desenvolva. É alarmante se verificar que, sob a direção de um ex-operário da indústria, o Brasil tenha se desindustrializado. É alarmante se verificar que o Brasil desperdiçou, durante os governos do PT, um período de extrema bonança do comércio exterior, de modo das nossas relações econômicas internacionais, do nosso comércio exterior, desperdiçou isso e transformou algo que seria extremamente positivo para que o Brasil acumulasse recursos para dar um novo salto no seu desenvolvimento na farra e na gastança dos importados. Eu ouço a parte do senador Cristóvão Buarque. Senador Aloysio, eu fico satisfeito do senhor estar falando e como senador inscrito, orador inscrito, porque eu queria fazer uma parte ao senador Humberto, mas não era possível. Porque ele não era possível por uma questão regimental. Então eu fiquei aqui quieto, mas eu achava que em algum momento ele dizer que o projeto começou em um governo do PT aqui em Brasília. Exatamente. E logo em seguida, junto, começou em Campinas, com algumas diferenças, mas aí começou. E que o presidente Fernando Henrique Cardoso iniciou no Brasil inteiro, alguns anos depois, com uma gentileza muito rara na política, mantendo o mesmo nome que tinha sido criado num programa dirigido pelo governo do Partido dos Trabalhadores, que fazia oposição a ele. É muito raro. No México, cada vez que assume o presidente, eles mudam o nome. Aqui o Fernando Henrique manteve o mesmo nome. E botou 4 milhões de famílias. Não foi um programazinho de experiência local, não. Foi um programa grande. Apenas que não foi no primeiro dia. Segundo, e eu perguntei a ele uma vez, presidente, por que a gente perdeu a paternidade? Ele falou que era propaganda, mas não foi só não. É o seguinte, é que a bandeira do presidente Fernando Henrique Cardoso do seu governo era a estabilidade monetária, era a abertura comercial. E esse programa, o Lula, com o sentimento político e eleitoral que ele tem, concentrou a sua máquina como sendo o grande programa, a Bolsa Família. Aí identificou-se com ele e amarrou com ele. Na verdade foi isso. Porque foi a bandeira do governo, nenhuma outra. Foi a outra bandeira explícita do governo. A estabilidade ele importou e até está ameaçando. Então isso foi. Mas eu creio que é inacreditável que não reconheço o papel que teve um governo do PT aqui e um governo do PSDB lá em Campinas e ao instalar, ampliando no Brasil inteiro. Foi a partir daí que veio para o México e veio para cada um dos outros países que hoje estão aí. Eles reconhecem mais a experiência nossa do que o próprio governo atual. Ao mesmo tempo, para concluir, eu quero dizer que é lamentável que perdeu-se a vinculação com a educação. Tem um projeto meu que a ministra Tereza Campelo não deixa passar na última comissão que está na Câmara, que é colocar uma condição a mais de que as famílias têm que ir na escola dos filhos, pelo menos uma vez por ano. Não aceita, porque acha que é um sacrifício para os pais. No fundo, é essa desvinculação de um programa que era emancipador.
Aí eu concluo. Um programa que deveria ser emancipador é um programa fundamental, importantíssimo, como é a Bolsa Família, mas ficou assistencial. Eu creio que se hoje não tivesse uma Bolsa Família, era uma tragédia. Mas se daqui a 20 anos a gente ainda precisar de Bolsa Família, vai ser uma tragédia também. Também. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Eu não quero fazer arqueologia, fazer obra de arqueólogo nesse discurso, mas é importante lembrar, senador Cristóvão Buarque, que o próprio presidente Lula, quando chegou ao governo, num primeiro momento, ele não implantou, não unificou os programas sociais. Ele inventou algo chamado Fome Zero, que é uma coisa, que é uma criação de marketing extraordinária. Se o senhor perguntar a alguém lá no interior de São Paulo, no interior da Paraíba ou do Rio Grande do Sul, qual é um programa mais importante do governo, vai dizer Fome Zero. O Fome Zero simplesmente não existiu. Foi apenas uma criação que não deu certo, desastrada, porque era uma coisa burocratizada, o cidadão beneficiário tinha que receber um ticket e trocava esse ticket por comida no supermercado. Foi uma coisa que que fracassou e que teve como saldo a transferência, o exílio do seu primeiro operador, o doutor Graciano, para a FAO. Agora, o senador Humberto Costa também se refere ao governo do senador Aécio Neves em Minas Gerais. Aí, melhor do que eu, falam os mineiros, que não apenas elegeram Aécio Neves no primeiro turno, como reelegeram Aécio Neves triunfalmente no segundo turno, como tornaram a eleger no primeiro turno também o seu candidato a governador, o atual governador Anastasia. Mas ouço a parte, se o presidente me permitir ainda, do senador Aécio Neves. Agradeço a Vossa Excelência, meu ilustre líder Aloysio Nunes, mas esse é o bom debate. Poucas oportunidades nós temos tido no plenário dessa casa de mostrar as nossas diferenças. Quando apresentei, senador Aloysio, o projeto, objeto da manifestação do senador Humberto Costa, porque tenho um enorme respeito pessoal, eu sabia que alguns incômodos ele geraria. Mas não imaginava que acusassem o golpe de forma tão clara e cristalina. Na verdade, o que nós buscamos fazer, ao apresentar um projeto que transforma o Bolsa Família em política de Estado, em primeiro lugar, é permitir que haja uma fiscalização, um acompanhamento maior dos resultados do programa. O senador Humberto Costa provavelmente não está atento a que, segundo o próprio Ministério, portanto, segundo o próprio governo federal, 2 milhões de crianças, senador Aloysio, o governo sequer sabe onde estão, crianças que fazem parte do programa. O governo não sabe se elas estão indo à escola, se elas estão com a frequência adequada, se elas estão com notas adequadas. 1,5 milhão de crianças, de famílias que recebem o Bolsa Família, o Ministério sabe que elas estão com frequência bem abaixo da meta exigida, mas não se tem instrumentos, não se tem a transparência necessária para fazer com que o acompanhamento, o apoio, a ajuda a essas famílias efetivamente aconteça. O que nós assistimos ao longo dos últimos anos, na verdade, foi a transição de um programa iniciado no governo do presidente Fernando Henrique, com Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Vale Gás, que naquela época já atendia mais de 6 milhões de famílias, depois de unificado, e bem unificado, corretamente unificado e ampliado pelo presidente Lula, transitou para se transformar muito mais no instrumento de propaganda oficial do que qualquer outra coisa. No momento em que apresentamos essa proposta, nós julgávamos que receberíamos apoios, como recebemos de inúmeros partidos. Curiosamente, o único que não se manifestou e se manifesta favoravelmente, se manifesta tardiamente, contrariamente, me parece, é o PT. Exatamente porque considera esse programa como um patrimônio de um governo ou de um partido político. Ele não é. O que nós estamos fazendo, na verdade, ao elevarmos o Bolsa Família à dimensão, a estatura de um programa de Estado, é dar condições para que a sociedade possa acompanhar o seu desenvolvimento, é criar estímulos para que aqueles que hoje recebem o Bolsa Família possam amanhã reinserir-se no mercado de trabalho. E aí a outra proposta que apresentei, também objeto de críticas do senador Humberto Costa, é que estimula um pai de família a buscar reinserir-se no mercado de trabalho.
Como? Garantindo que ele receba durante 6 meses o pagamento do benefício, mesmo tendo superado a renda mínima prevista na lei. Diz o senador que isso está previsto naquela reavaliação a cada 2 anos. Não é o que tem ocorrido. Mas se alguém, cito aqui apenas um exemplo, próximo da reavaliação que existe, que ocorre a cada 2 anos, encontra um emprego, ou pelo menos um emprego de melhor salário, não vai poder assinar a carteira, porque pode eventualmente ser retirado do programa, porque se estivermos próximo do momento da reavaliação. O que nós estamos fazendo, e que gostaria que o senador Humberto assim compreendesse, é contribuir para que num próximo processo eleitoral nós possamos debater os temas novos que interessam ao Brasil, as novas etapas, porque diferente do PT, presidente ou líder Aloysio Nunes, nós não nos contentamos apenas com a administração, presidente Sobrinho, diária da pobreza. A nossa proposta visará a sua superação. E aí eu encerro indo a Minas Gerais. Eu digo sempre que é muito perigoso quando adentramos em terras que não conhecemos. O senador Humberto, não acredito que tenha. Porque se soubesse, certamente eu não cometeria o equívoco de aqui fazer críticas a um governo amplamente apoiado pela população do meu estado e que, ao final, distribuiu 3 vezes mais per capita em recursos para a população mais desassistida dos vales, das regiões mais pobres do estado, como o Vale do Jequitinhonha, Mucuri e Norte Mineiro, do que nas regiões mais pobres. Somos inovadores em políticas públicas. Não aparelhamos o Estado, qualificamos o Estado, estabelecemos metas que fizeram, ilustre senador Humberto Costa, com que Minas Gerais tivesse hoje, segundo o Ministério da Educação do governo que Vossa Excelência apoia, a melhor educação fundamental de todo o Brasil. Não na primeira, na segunda, em todas as séries. O melhor atendimento de saúde pública da região Sudeste. Não segundo a minha avaliação, segundo a avaliação do Ministério da Saúde do governo de Vossa Excelência. Quisera o Brasil, senador Humberto Costa, e permita-me alguns segundos só de privação de modéstia, tivesse um governo centrado na ética, no respeito àqueles que mais necessitam e na eficiência, como foi até aqui, tem sido o governo de Minas, hoje sob a condução extraordinária do governador Anastasia. Não aparelhamos o Estado, não nos apropriamos de propostas, mesmo de iniciativas nossas como patrimônio de um partido político. Pensar grande é uma das marcas que trazemos das origens das Alterosas. E é por isso que nós estamos pensando grande, colocando o Bolsa Família numa estatura que ele merece, como agora programa de Estado, para que possamos discutir novas etapas. Porque em relação ao Bolsa Família, nós não somos contra e jamais fomos, aliás. O DNA do programa tem a marca do PSDB. A única diferença, senador Aloysio, de compreensão que temos em relação ao Bolsa Família, daquela que tem os ilustres líderes do PT, é que para nós, do PSDB, o Bolsa Família é apenas o ponto de partida. Para eles, infelizmente, parece ser o ponto de chegada. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço a parte do senador Aécio Neves, que desenvolveu aqui o tema que eu vinha tratando com muito mais brilhantismo do que eu e maior poder de convencimento do que eu. Eu, infelizmente, meu caro senador Cássio Cunha Lima, não posso lhe conceder uma parte porque o presidente já está soando a campainha impacientemente, pedindo que eu desça da tribuna.